Iniciando mais uma aulinha de matemática nessa tarde, não é isso? Vamos pegar o livro 3, todos vocês abrindo na página 60. Então, quando chegar na página 60, deixa o livrinho aberto para a gente ver a página de apresentação, certo? A abertura dessa unidade, que estamos iniciando hoje a unidade 12. E nessa unidade 12 tem como tema a massa, a capacidade e as figuras planas. Mas hoje, especificamente, vamos estudar medidas de massa. Então, vamos observar essa página de apresentação. O que a gente consegue observar? Bom, estamos em uma espécie de lanchonete, de service, não é isso? Então, a gente observa isso através das refeições que conseguimos visualizar, especificamente na página 60, é isso? E a gente observa que tem aí uma mulher com uma criança, né? Uma adulta com uma criança. E o que a gente consegue observar? O que ela está fazendo? Ela está com um prato, não é isso, de comida em mãos, e ela está se direcionando para algum lugar. Então, ela direcionou para o balcão e nesse balcão tem um instrumento. Que instrumento é esse? Isso, uma balança. Então, o que isso quer dizer? Que no estudo de capacidade de massa, a medida de massa, o instrumento utilizado para se medir essa massa, ou seja, esse peso, é a balança, certo? Então, observe que a mulher ela foi à parte do refeitório, ela serviu-se, né, colocou no prato, e ela teve que ir até a balança. Por que, Thierry, que ela teve que colocar a comida na balança? Para verificar o valor que ela pagaria por esse prato feito, certo? Então, dá para vocês terem mais ou menos uma noção. Tem umas perguntinhas aqui logo abaixo, um questionamento, que ajuda vocês a entenderem tudo isso. Por exemplo, que instrumento de medida é usado para medir a massa do prato de comida? Então, vocês acabaram de me ajudar dizendo que é a balança. A garrafa de óleo da imagem tem mais de 1 litro ou menos de 1 litro? Então, vamos observar ali, ó, entre o rapaz e a moça, temos uma garrafa de óleo. E essa garrafinha de óleo, observando aí, né, o ml dessa garrafinha, o mililitro, temos aí mais ou menos de 1 litro. 1 litro nós sabemos que são 1000 ml, né? Então, observando essa numeração, temos mais ou menos. Isso, nós temos menos de 1 litro, né? Nós temos 400 ml. Logo abaixo tem: que figura geométrica alguns elementos da imagem lembram? Então, se a gente for olhar para essa imagem, né, elas são semelhantes a algumas formas geométricas. Por exemplo, dentro desse freezer nós temos diversas garrafas de refrigerante, né? E o formato das garrafas, elas nos lembram que figura geométrica? Um cilindro, não é isso? Essa balança, por exemplo, existem coisas na balança, imagens semelhantes a figuras geométricas, como retângulo, paralelepípedo, né? E muitas outras coisas. A gente observa na prateleira, a gente observa na bolsa da moça, a gente observa no formato do prato, da panela, né? Do relógio e em muitas e muitas outras coisas que existem aí nessa imagem, certo? Nos lembram também figuras geométricas. Vamos para a próxima página, na página 62, falar um pouquinho sobre as medidas de massa para a gente poder entender, certo? Todo mundo aí bem atento, ó. Como vimos na página de abertura, né, dessa unidade, o instrumento utilizado para medir a massa do prato com a comida de Fernanda, foi a balança, né? Nós vimos isso na página anterior. Então, foi a balança que mediu o peso, né, o quantitativo de peso desse prato de comida de Fernanda. A balança, ele é um instrumento usado para medir massa de um corpo. Quando nós falamos massa de um corpo, não estamos falando em si do nosso corpo, a forma física do nosso corpo. Estamos falando, corpo é tudo aquilo que ocupa um espaço no ambiente, certo? Observe alguns tipos de balança. Então, vocês observam nas imagens abaixo que não existe apenas um tipo de balança. Existem diversos tipos de balança. Temos aí, ó, 6 tipos para mostrar para vocês.
mas todas elas no mesmo sentido, de descobrir, aliás, de descobrir não, de medir o peso das coisas. Não é uma descoberta, é uma medição. Então, eles medem, certo? É através da balança que conseguimos detectar o peso das coisas. Igual ou diferente? Massa e peso são a mesma coisa? No dia a dia, normalmente utilizamos o termo peso, em vez do termo correto, massa. Mas massa e peso são grandezas diferentes. O peso de um corpo depende da ação da gravidade. Porém, sua massa não se altera. Por exemplo, um mesmo objeto tem pesos diferentes na Terra e na Lua, que sofre a ação da gravidade. Já a massa desse objeto não se altera, independentemente do lugar onde ele se encontre. O quilograma, o grama, o miligrama e a tonelada. Então, são diversos tipos de massa, certo? Então, vamos ver como é que a gente chega ao peso de tudo isso. Como é que a gente reconhece? Para expressar a massa de um objeto, de uma pessoa, de um animal, podemos utilizar, entre outras medidas, o grama, né, que é o quilograma, aliás, o quilograma, cujo símbolo é um K e um G. E isso refere-se a quilograma, um K e um G. O grama, o símbolo dele é somente o G. O miligrama, o símbolo é um M minúsculo e um G, também minúsculo. O quilograma, ou simplesmente quilo, como nós falamos normalmente no nosso dia a dia, é uma unidade padronizada da medida que indica a massa de uma pessoa, por exemplo. Então, por exemplo, quando a gente chega em uma farmácia, né, e vemos uma balança na nossa frente. Então, o intuito é a gente ver, ó, vou ver quanto eu estou pesando. Então, medir o meu peso, certo? Então, quantos quilos você tem, Érica? Então, geralmente as pessoas não falam quantos quilogramas, né? No nosso dia a dia, a gente trata o quilograma como quilo. É a forma comum de todos se referirem ao quilograma. O grama é a unidade de medida utilizada para indicar medidas de massa menores que 1 quilo. Então, quando é de 1 quilo acima, é usado o quilograma. Quando é menor que o quilo, é usado o grama. Então, o grama é uma medida menor que o quilograma, certo? Ou que não são dadas em quilogramas exatos. Temos aí um exemplozinho logo abaixo que diz: 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. Então, quando a gente fala de 1 quilo, se a gente pedir a transformação do quilo para o grama, aí vocês perguntam, tia, 1 quilo tem quantos gramas? Tem 1000 gramas, certo? Então, 1 quilo é igual a 1000 gramas. Vocês estão vendo a representação aí com símbolo, né? O K e o G, que significa 1 quilo, que é igual a 1000 G, que quer dizer 1000 gramas. Vamos à próxima página. Língua portuguesa. Menino, o que a tia tá fazendo? Nós estamos na aula de matemática, sim, estamos conectando uma disciplina a outra, chamado de interdisciplinaridade, né? Já ouvimos muito falar nessa palavrinha. Então, é o que sempre vem acontecendo nas nossas aulas, a gente está sempre integrando uma matéria a outra, isso é muito bom. Então, vamos lá, temos um diálogo aí pra gente, ó. Por favor, quero 300 gramas de presunto. A moça ao lado diz, preciso de 1,5 kg de mussarela. Como você leu? Por favor, quero 300 gramas de presunto. Ou, por favor, quero 300 gramas de presunto. Como será que lê? 300 gramas de presunto
ou 300 gramas de presunto? Vamos lá. Se você leu, por favor, quero 300 gramas de presunto, parabéns, você acertou. Pois a unidade de medida é o grama, que é um substantivo masculino. Quando falamos a grama, substantivo feminino, estamos nos referindo à grama capim. Então, nunca se refiram ao peso de alguma coisa como a grama. É o grama, certo? Que é a medida que estamos estudando, a medida de massa. O grama. Se falarmos quero 300 gramas de presunto, tá errado. Gramas é o capim. Então, é o grama e não a grama, certo? Temos aí, ó, alguns exemplos abaixo, certo? Para lermos e compararmos, ó. Então, sempre que for falar sobre medidas de massa, utilize a forma masculina, nunca a feminina. Exemplo, ó, 200 gramas, 300 gramas, 400 gramas, 500 gramas, 600 gramas, 700 gramas, 800 gramas, 900 gramas, certo? Não digam 900 gramas, é 900 gramas, não diga 500 gramas, é 500 gramas. Sempre a palavrinha no masculino. Gramas, aí sim, é a única forma de falar, não podemos dizer gramos. É gramas. Porém, a palavrinha que vem antecedendo é no masculino, tá bom? O miligrama. O miligrama é representado pelo mg. Ele é usado para expressar a massa de objetos muito leves, com massas inferiores ao grama, como a dose de um medicamento. Então, quando que usamos o miligrama? O miligrama é quando ele é muito abaixo do grama, certo? Então, quando ele vem abaixo dessa medida de massa, então ele é representado como miligrama. Então, ele é bem inferior a 1 grama, certo? Vocês estão vendo aí exemplos de medicações. Vamos aí à página 64. 1 grama corresponde a 1000 miligramas, ou seja, um G, que é 1 grama, que é igual a 1000 miligramas. Para medir a massa de objetos muito pesados, ó, saímos do leve e vamos agora para os bem pesados. Como um caminhão, por exemplo, vem passando o caminhão, eu preciso ver quanto peso tem esse caminhão. Tem para que a senhora quer saber o peso do caminhão? Porque às vezes o caminhão está transportando algum tipo de matéria, né? Algum tipo de carga. Por exemplo, vamos supor que ele esteja transportando botijões. Então a gente precisa saber se os pesos dos botijões, né, o peso em si, num todo, corresponde ao que aquele caminhão pode levar. Vocês sabiam disso? Que quando cargas passam nas estradas, existe uma balança específica, não são essas balanças que são utilizadas para nos pesarmos, mas é uma balança específica que tem que ver o peso daquele caminhão, daquela carga, para ver se é permitido. Não pode exceder, não pode ultrapassar a carga de um caminhão. Então, tem que ser aquele peso correto. Se ultrapassar, Tiérica, o que é que acontece? Aquela carga pode ser retida. O que é isso, Tiérica? Ela pode ser presa. O policial rodoviário, que é o responsável por isso, ele pode dizer, essa carga está presa, não vai mais viajar para o destino que você estava. Por quê? Porque você ultrapassou o limite de peso daquele caminhão, certo? Não pode. Tudo no seu pezinho certo. A gente, quando está lendo o peso, o médico, para nossa saúde, não pede para a gente baixar o peso? Ó, Érica, você está lendo o peso, não pode, faz mal à sua saúde, vai ter que fazer um regimezinho. Então, assim também são nos transportes. Tem que ter um limite de peso, não pode exceder, não pode ultrapassar, certo, meus amores? Então, vamos lá. Quando é muito pesada, como no caso de uma carga de um caminhão, nós usamos como medida padronizada de massa a tonelada. Então, ó, para pesar a gente usamos
o quilograma. Quando é menos que isso, né, menos de 1 quilo, é o grama, né? Quando é menos que o grama, é o miligrama, certo? Ficou curioso? Então, observe aí a massa de alguns animais em toneladas. Então, quando são aqueles animais... Eu pensei que os animais também era a medida do quilograma. Sim, só que tem animais que são pesados demais. A gente pode usar o quilograma para um cachorro, um gato, né? Animais pequenos, chamados animais de estimação. Mas um animal silvestre, por exemplo, aqueles das florestas, eles são muito pesados, certo? Então, utiliza a tonelada. Então, temos aí, ó, a baleia azul. Ó o peso dela, 200 toneladas. Um elefante africano, enorme um elefante, né? Então, são 6 toneladas. Ó o hipopótamo, deve pesar horrores, né? Isso, meus amores. Então, ele tem 3 toneladas. O tubarão-baleia, ele tem 18 toneladas. Um gauro, né, ele tem 1 tonelada. Rinoceronte branco, ele tem 3 toneladas. Por que as toneladas mesmo? Porque eles pesam muito mais que o quilograma, ou seja, são muito pesados. E quando são muito pesados, nós usamos essa medida, a tonelada. Temos aí a página 65 para desenvolver o exercício sobre esse conteúdo que nós estudamos, né? As medidas de massa, certo? Temos a página 68, a página 69 também. E agora vamos ver um pouquinho de medidas de capacidade na página 70. As medidas de capacidade. Então, falamos agora há pouco sobre a medida de massa, peso, certo? Agora vamos falar sobre capacidade, que é líquido, ou seja, vamos utilizar o litro. Então, todo mundo aí atento, ó. Para medir a capacidade de um recipiente, né, de um vasilhame, de alguma vasilha, a quantidade de litro, por exemplo, que cabe no interior de um recipiente. Então, para medir a capacidade, eu tenho que saber quanto que cabe, ou seja, um copo, eu pego um copo e digo, nossa, estou morrendo de calor, quero um copo com água. Será que se eu pegar um copo e pegar 1 litro de água na geladeira, no meu copo vai caber aquela quantidade toda que tem dentro do litro? Não, temos que medir a capacidade. Então, o copo, ele é uma medida. Você só vai colocar até onde couber, não vai ultrapassar, não vai derramar o líquido, ou seja, a água, né? Então, vamos medir a capacidade, vamos medir até quanto de líquido ali cabe. Podemos usar unidades de medida não padronizadas, como a capacidade de um copo, uma xícara, um balde, uma colher e uma tampinha dosadora. Então, temos aí todos esses exemplos. Por exemplo, ai tia, eu tô com uma tosse tão grande, aí a mamãe foi lá na farmácia e comprou um remedinho, um xarope. Será que a mamãe vira a vasilhinha do xarope na boquinha de vocês? Não. O que é que existe ali naquela vasilhinha, né? Naquele vasilhame? Tem um copinho, que é chamado de tampinha dosadora. Se vocês observarem na tampinha, ela tem uma numeração, que o médico, né? Claro que a gente só pode tomar um remedinho de acordo com a receita médica. Então, ele coloca quantos mililitros a gente pode tomar. Então, tem ali, a mamãe coloca só aquela quantidade e manda a gente beber, certo? Então, assim com as receitas. Estudamos há pouco tempo em redação, né, receitas culinárias. E vimos que xícara, por exemplo, é uma das medidas de uma receita. Coloque 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de leite, não é isso? 2 xícaras de farinha. Então, tudo isso são instrumentos dosadores, mas não padronizados, ok? É muito comum vermos exemplos dessas unidades de medidas não padronizadas em receitas. Por exemplo, 2 xícaras de leite, como o Thierry acabou de falar, uma colher de chá de essência de baunilha, um copo de suco de laranja. Então, são medidas não padronizadas, mas comuns no nosso dia a dia, principalmente em receitas culinárias.
Vamos falar agora, aqui são as medidas não padronizadas, atenção, certo? Aquelas que não são padronizadas, não tem um padrão. Eu posso escolher quantas xícaras eu vou colocar, quantos copinhos, quantas colherinhas, não é padronizada, certo? São objetos que utilizamos para medir, mas de forma mais à vontade, informal, não padronizada, que é o correto falar, certo? Então, unidades de medidas agora padronizadas, o que é correto para medir. Então, vamos lá. No início da unidade, nós vimos que no restaurante havia alguns recipientes que indicavam a quantidade de litro que eles continham, como 1 litro, 300 ml, 900 ml, 2 litros, 3 ml, 30 ml, não é isso? Então, vejam bem, tivemos lá na imagem inicial um freezer. Nesse freezer nós tínhamos algumas garrafinhas de refrigerante e também observamos a garrafinha de óleo que estava entre a moça e o rapaz. Essas unidades de medida são padronizadas, como o litro e o ml, que são as mais utilizadas para expressar a capacidade de um recipiente, certo? Ou seja, a quantidade máxima de litro que esse recipiente pode conter. Então, o litro e o mililitro é uma quantidade padronizada, ou seja, é um tipo de medida padronizada. Às vezes a gente, quando vai comprar, por exemplo, passa a moça do leite na porta, a mamãe diz, eu quero 1 litro de leite. Então, o que é que as moças, os rapazes que vendem leite na rua, usam para colocar o leite na panela da mamãe? Uma garrafinha. Então, eles usam como medida as garrafinhas. Vocês podem observar. Eles pegam aquelas garrafinhas de refrigerante, eles lavam direitinho e medem. Se a mamãe disser assim, eu quero 2 litros de leite. Poxa vida, como é que ele vai saber, tia Érica? Colocar na panela da mamãe 2 litros de leite. Ele vai encher a garrafa de 2 litros de refrigerante e depois vai jogar na panela da mamãe. Então ele sabe que ali tem 2 litros. Ah, mas a mamãe não quer 2 litros, a mamãe só quer 1 litro. Então ele pega aquela garrafa menor de 1 litro de refrigerante, coloca o leite e joga na panela da mamãe. Ali ele sabe que tem 1 litro. Então aí são medidas padronizadas, certo? Da capacidade. O mililitro, ele é usado para medir medidas menores que o litro. Então, quando for menor que o litro, aí ele usa o mililitro, certo? O conteúdo, nós temos aí a página, viu, meus amores? 71, também para responder. Deixa a tia verificar aqui. Isso. Nós teremos uns exercícios aí de medida de massa e de medida de capacidade, certo? Ou seja, tanto o peso como o líquido, o litro, certo? Que instrumentos são? Balança, não é isso? Que é representado um instrumento para se medir a capacidade de peso, né? Que falamos sobre o quilograma e o grama e o miligrama. E agora falamos da medida de capacidade, onde as medidas padronizadas é o litro, não é isso? Certo? E o mililitro, quando são menores que o litro. O conteúdo ele não é difícil, só é preciso distinguir peso, não é isso? Massa e líquido, ok? Então é isso aí, meus amores. Agora vão exercitar, vão responder o exercício com atenção. Espero que todos vocês tenham entendido o conteúdo, que ele não é complicado, ele é simples, certo? Veja os símbolos direitinho e até a próxima aula, meus amores. Ó, tchau! A gente se encontra daqui a pouco na videoconferência. Até a próxima aula!